Quando ouvimos falar de serial killers, é comum imaginar alguém que chama atenção, alguém que parece perigoso ou que demonstra sinais claros de que algo está errado. Mas a história de John Wayne Gacy é assustadora justamente pelo contrário. Porque, para a maioria das pessoas que o conheciam, ele parecia uma pessoa comum, um empresário, um morador respeitado, alguém envolvido com a comunidade. E essa é uma das razões pelas quais seu caso continua sendo lembrado décadas depois. Não apenas pelos crimes que cometeu, mas pelo contraste chocante entre a imagem que mostrava ao mundo e a realidade que escondia. John Wayne Gacy nasceu em 1942, nos Estados Unidos. Sua infância foi marcada por dificuldades familiares e por uma relação complicada com o pai. Durante a juventude, ele tentou construir uma vida considerada normal. Trabalhou em diferentes empregos, se casou e buscou estabilidade profissional. Com o passar dos anos, Gacy desenvolveu uma imagem pública bastante positiva. Ele era visto como alguém sociável, participava de eventos locais e tinha contato frequente com a comunidade. Em determinado momento, passou até mesmo a se apresentar como Pogo, o palhaço, personagem que utilizava em festas e eventos beneficentes. É importante lembrar que o personagem em si não tinha relação com os crimes, mas o fato de alguém associado a uma figura normalmente vista como alegre estar envolvido em um caso tão sombrio acabou marcando profundamente a cultura popular. Durante os anos 70, porém, começaram a surgir desaparecimentos de jovens na região onde ele morava. Na época, muitos desses casos não pareciam necessariamente conectados. Famílias procuravam respostas, investigações aconteciam, mas as peças ainda não se encaixavam. Tudo mudou em 1978. O desaparecimento de um adolescente levou investigadores a examinarem mais de perto as atividades de Gacy. Conforme a investigação avançava, inconsistências começaram a surgir. Relatos, testemunhos e evidências levantaram suspeitas cada vez maiores. Os investigadores passaram então a concentrar seus esforços nele, e foi nesse momento que o caso tomou um rumo chocante. Durante as buscas em sua propriedade, as autoridades encontraram evidências que indicavam uma série de crimes graves. As descobertas revelaram que diversas vítimas haviam sido ocultadas na própria residência. A notícia rapidamente se espalhou pelo país. Jornais, programas de televisão e rádios passaram a acompanhar cada nova atualização. A população ficou em choque. Como alguém que parecia tão comum havia conseguido esconder uma realidade tão perturbadora por tanto tempo? Essa pergunta dominava as conversas na época e, de certa forma, continua sendo feita até hoje. O caso de John Wayne Gacy não impactou apenas as famílias das vítimas. Ele também gerou discussões importantes sobre investigações criminais, desaparecimentos de pessoas e a dificuldade de identificar indivíduos perigosos apenas pela aparência ou comportamento público. Muitas pessoas esperam que criminosos violentos pareçam ameaçadores, mas a realidade nem sempre funciona dessa forma. Em diversos casos famosos da história criminal, os responsáveis conseguiam manter uma imagem aparentemente normal diante da sociedade. Tinham empregos, amigos, vizinhos, rotinas comuns. E isso tornava ainda mais difícil para as pessoas ao redor perceberem o que estava acontecendo. No caso de Gacy, essa diferença entre aparência e realidade foi um dos fatores que mais impressionou a opinião pública. Ele não vivia isolado, não era alguém escondido do mundo. Pelo contrário, participava ativamente da vida social de sua comunidade. Talvez por isso, o caso tenha permanecido tão presente no imaginário popular. Ele desafia a ideia de que o perigo é sempre fácil de identificar. Ao longo dos anos, documentários, livros e produções sobre crimes reais continuaram revisitando essa história. Não apenas para entender os acontecimentos da época, mas também para refletir sobre questões maiores. Como construímos confiança nas pessoas? Até que ponto realmente conhecemos aqueles que estão ao nosso redor? E por que certos indivíduos conseguem esconder aspectos tão sombrios de suas vidas? São perguntas difíceis, e talvez não existam respostas simples para nenhuma delas. Décadas depois, o nome de John Wayne Gacy continua sendo lembrado como um dos casos criminais mais conhecidos da história dos Estados Unidos. Mas, além dos fatos do caso em si, existe uma lição que permanece relevante, a de que aparências podem enganar, muito. A imagem que alguém apresenta ao mundo nem sempre revela quem essa pessoa realmente é. E é justamente essa contradição que torna essa história tão inquietante, porque o elemento mais assustador nunca foi a fantasia de palhaço que ficou famosa nos noticiários.
foi o fato de que por trás de uma aparência comum e de um sorriso aparentemente amigável, existia uma realidade que quase ninguém conseguia enxergar. E talvez seja exatamente por isso que, tantos anos depois, essa história ainda continua causando desconforto em quem a conhece pela primeira vez.